Uma dúvida que surgiu aqui. A questão, hoje a gente tem alguns casais, é muito comum, você tem casais separados, né? Onde você tem, né, pai e mãe morando em casas diferentes, com parceiros diferentes, tudo. A questão da alienação parental. Que é crime. Mas existe, a gente sabe que existe. Essa questão da alienação parental pode ser um gatilho pra essa criança, essa menina no futuro, por exemplo, ter esse tipo de relacionamento? Total. Não pode ter, gente. É crime. Não é pra ter, não é pra falar mal do pai. O pai pode não valer nada. Você não tem que falar mal do pai nem da mãe. A criança vai se tornar um adulto e depois ela vai tirar as conclusões dela. Ponto. É difícil, né? Que na hora da raiva a gente fala, a mulher né? acaba falando, né? Mas tem que saber separar. Tem. Você para pra pensar, você fala isso com uma criança pequena. Você tá afetando Teu a pai vida não dela presta, inteira. teu pai isso, teu Não, pai isso não é aquilo. bom. Cara, ela vai crescer pensando que isso é muito mais fácil pra ela pensar que vai ter um relacionamento abusivo no futuro, Porque sei lá. alguns casos o pai não presta, mas Sim, não presta mas- ele como homem pra marido, ela, né? às Como vezes. marido e não como o pai. Exatamente. Não, assim, não tô generalizando, né? Sim. Porque tem uns que são uma porcaria, são Sim. bosta de homem, tanto quanto marido, quanto pra Sim, pai, sim. né? Sim. Você só atende mulheres. Não. Eu atendo homens vítimas de mulheres narcisistas e abusivas. Caramba, entendeu? a gente Era fala isso dos que eu ia homens, mas falar. tem as mulheres abusivas também, Era a hein? próxima pergunta, mas eu falei, deixa eu perguntar primeiro. Porque eu falei, aqui é um podcast voltado pra mulheres, mas temos o público masculino. Eu falei, cara, ela fala de um jeito que você para pra pensar, cara, eu conheço muita mulher assim. Não, mas Muita tem. mulher assim, que E a aí gente acha os que é só com homens- mulher. Os homens às vezes me questionam, você só fala pra ela. Eu falei, não. Eu atendo homens também. E os meus meninos sabem que eu falo muito ela, porque na estatística do meu Instagram, 99,9% são mulheres. Como nós O meu fazemos aqui. público é feminino. Né, assim, nosso público, o foco é feminino, mas também a gente fala tá um pouquinho dos homens aqui também, coitados. Eles também não podem ser esquecidos, não. Jamais. Tem os homens bons também, a gente tem que enfatizar isso. Tem sim. Então eu falo com os meninos também, aí às vezes eu troco lá ele e coloco A em parênteses pra entender que é pra todo mundo, mas não dá pra fazer isso o tempo todo, né? É. E eu tenho pacientes homens. Inclusive, eu tenho nesse ciclo de pacientes que eu estou atendendo agora, porque é bem rotativo, né? Entra um, sai um, entra outro, sai outro. Então tem meninos nessa Pela fase sua agora. experiência, é mais difícil o homem perceber que ele tá num relacionamento abusivo? Ou a mulher, existe essa diferença? Porque a gente vive num país machista. Quer queira, quer não, a gente tem um país que tem um certo machismo. E dependendo da região, mais ainda. Então é mais difícil pro homem falar, cara, eu tô num relacionamento abusivo, eu preciso procurar ajuda. É mais fácil trair. É mais fácil ir abandonando aos poucos e você perceber sozinha. É muito difícil um homem procurar terapia. Ah, e ela tá me maltratando, eu tô num relacionamento abusivo. É muito raro. Mas eles me procuram. É que tem muitos que tem vergonha, muitos não aceitam, acham que isso é uma coisa só pra doido, Sim. que não é. Sim. E é isso, é aquilo que a Ana A falou. masculinidade exato. tóxica, né? A O parte homem- machista, né? O homem não pode chorar, não pode nada, né? Então, infelizmente. E aí, nós mulheres temos que educar os meninos, né? Pra aprenderem a se relacionar, pra aprenderem a respeitar as meninas. Isso tudo começa em casa, né? Desde a forma que você trata o menino, né? Por que o menino não vai lavar a louça e a menina vai lavar a louça? É. Não, isso não tem nada a ver, né, com gênero. Tem nada a ver. Mas acontece. Mas assim sim. como é válido também você ensinar a menina que ela pode ser independente, que ela não precisa Exatamente. emocionalmente de um homem do príncipe encantado. Exatamente. Então, eu trabalho desde que... da barriga, gente. Você atende criança também? Não. Não Nem atende criança e nem adolescente. Só adulto mesmo. Também é porque se você foca mais em relacionamento abusivo, a criança realmente não vai ter um relacionamento abusivo, né? E quando tentaram me trazer crianças, eu pedi pra trazer os pais. Porque, exatamente. Você Deixa eu para- analisar o pai e a mãe mamãe, primeiro. vem cá. Não, porque você para pra pensar, realmente, tem crianças, porque pra mim 12, 13 anos é criança. Você vê criança morando com um cara, sabe? E aí você fala, mas aí você vai parar pra pensar, vai ver a família, né? A base tá ali na família. Completamente desestruturada. E tem muita criança e adolescente que os pais são separados, a mãe arruma outro cara que é Esquece abusivo do e ela filho. esquece total. E aí ela fica presenciando isso, né? Sim. E não pode se meter, porque porque se o pai abusivo já abusa também do próprio filho, você imagina um cara que não é pai dela. Mas isso pior, acontece né? assim diariamente. Eu acredito que Cansado, né? A sim. gente não Muita tem muito essa negligência, noção. sabe? E aí a mulher, que são as mulheres que amam demais, né? Principalmente as borderline. Eu ia falar isso, né? Porque
Aí é complicado, porque Não é uma enxerga. paixão, é um amor e ama demais. E o filho, aí coloca o filho no meio da relação e aí vira aquela confusão toda. Você não conhece a pessoa, você coloca um homem dentro de casa, gente, pelo amor de Deus. Você tem uma menina de 5 anos, Imagina. não pode, né? Então, assim, são questões básicas, mas Mesmo conhecendo já é arriscado. Não é? Ainda imagina sem conhecer assim, colocar dentro de casa. Você tem que ter muita sorte, né? o abuso Hoje em sexual dia. infantil são de pessoas que estão bem perto. Próximos. Ah, sim, sim. Quase sempre. Eu já ouvi falar que, inclusive, os próprios familiares, acho que é o que estão mais na frente do que os desconhecidos, Não né? tem um estranho passar e não... É sempre perto, sempre